Vamos falar sobre cinema, let's go baby. Era pra eu ter lançado um vídeo super gigante no canal especial, falando sobre todas as obras que eu vi em 2024, mas por motivos óbvios eu não consegui fazer o vídeo, então meio que eu transportei mais ou menos a mesma ideia e estética do vídeo pra esse vídeo, só que em baixa escala. 2024 teve muitos filmes, alguns bons, alguns nem tanto, e também teve Kung Fu Panda 4. Então, como eu sou uma pessoa relativamente positiva, eu decidi falar o meu top 5 filmes que eu mais gostei em 2024, em ordem de pior pra melhor, na minha opinião. Então, se você não gostar da ordem da minha lista, cara, eu realmente sinto muito, né? Que chato. Enfim, eu não sei mais como escrever um roteiro. Só bora pro vídeo logo. Eu sei que pode soar meio estranho colocar um filme de Alien aqui tão alto no meu ranking, mas eu tenho sim que admitir que eu sou uma puta fã de Alien, principalmente do primeiro filme, que era o meu favorito. Bem, era o meu favorito, porque eu sinto que esse filme superou o original pra mim. Alien Romulus é como se fosse um remake espiritual do filme de 1979. Muitos dos conceitos, personagens e até a linha de direção do filme são bem parecidos, e isso se deve por causa do contexto que Alien tava tendo. Resumidamente, pra quem não sabe, a franquia Alien é composta por 7 filmes. 4 desses filmes são parte da franquia original, e todas essa parte da franquia foram feitos no século passado, e o último dos 4 filmes feito foi em 1997, e era visto como o fim da franquia. Alien naquela época estava sendo maçante, e isso se deve porque não tem muito o que fazer com esse universo além do próprio Alien. Aí 15 anos depois foi lá e eles lançaram Alien 5/Alien Prometheus, e ele é uma merda. Alien Prometheus é parte da nova leva de filmes de Alien, composta apenas por 2 filmes, Alien Prometheus e Covenant. Já esses filmes são bem mais recentes, e o objetivo deles era ressurgir com a franquia. Só que em vez de eles fazerem filmes de terror sobre Alien no espaço, meteram um simbolismo religioso e nossos criadores originais na parada. Era óbvio que eles não tinham mais ideias pra fazer com a franquia, então tentaram criar algo nada a ver com os filmes originais só pra ganhar mais dinheiro. Porque sair de Alien pra Jesus Cristo não é muito bem uma rota que você esperaria, né? Então depois de Alien 6/Covenant em 2017, a franquia ficou na gaveta por um tempinho, uns 7 aninhos. Até que em 2024 lança Alien Romulus, que serve basicamente pra dar um tapa nos filmes anteriores e falar tipo, qual foi? Tamo falando de Alien, então bora mostrar a porra do Alien. Esse filme cronologicamente se passa entre o primeiro filme e o segundo filme, e tem uma vibe muito Alien clássico. Eu sinto que esse filme só funcionou do jeito que funcionou por causa do contexto inteiro que a gente tava tendo. A franquia tava indo pra um lado nada a ver com o propósito original, então chega esse filme que suga muito do material original. Muita gente fala que esse filme deveria ter sido lançado lá atrás, que esse filme seria perfeito pra lançar lá nos anos 80, só que não, definitivamente não. Esse filme repete muito várias coisas que foram usadas no primeiro filme. O fluxo narrativo desse filme é extremamente parecido com o do primeiro, então se eles lançassem esse filme logo depois do primeiro nos anos 80, ele seria só mais do mesmo. Esse filme só funcionou do jeito que funcionou por causa do contexto da franquia. Mas analisando o filme pelo filme, ele é um bom filme de terror? Sim, e muito. Alien Romulus não é só uma cópia e cola do original, ele sabe muito bem como fazer a vibe do original e repete ela de uma forma relativamente quase perfeita. Dá pra ver que os escritores realmente gostavam do original e eram fãs da franquia. O tanto de pequenos detalhes que esse filme tem é enorme, e o terror em si funciona muito bem, não na questão de dar medo na plateia, porque esse filme não realmente dá muito medo, mas dá muita tensão, principalmente por causa dos personagens, porque igualmente no primeiro filme, os personagens não são genéricos de filme de terror, são pessoas com defeitos, sonhos, personalidades, caráteres e até histórias. Sim, alguns personagens são bem genéricos e quadrados e só servem pro propósito da trama, mas a maioria dos personagens parecem pessoas reais, principalmente pela backstory, porque o motivo deles estarem passando por esse inferno é completamente plausível. A sinopse do filme se baseia em adolescentes que entram em uma nave abandonada com o objetivo de pegar camas criogênicas para viajar para outro mundo e buscar uma vida melhor. É um motivo bem plausível e identificável, porque no final tudo que eles querem é ter só uma vida melhor, poxa. Os personagens parecem pessoas e isso é ótimo. Eu tô cansada de filmes de terror que tratam os personagens de maneira escassa. Uma das principais coisas que mais te deixa tenso em uma produção de terror é se preocupar com a vida dos personagens, e a maioria dos filmes caga pra isso. Então é bom ver que nesse filme os personagens são bons personagens. Agora falando da parte visual, é aí que o filme brilha, porque a estética do filme junto das cores e a fotografia são lindas pra caralho. Eu amo retrofuturismo, principalmente o retrofuturismo cyberpunk dos anos 80. Eu fiz um vídeo curto falando melhor disso no canal, então se você quer entender melhor o significado de retrofuturismo e outras estéticas, vê aquele vídeo. Deu trabalho demais pra fazer ele. Enfim, pra não só enxotar o filme inteiro de elogios, teve 5 coisas que eu não gostei, tipo a burrice dos personagens em algumas partes, o que é bem normal pro filme de terror, lol. Mas pra mim o saldo desse filme é muito mais positivo do que negativo. Então sim, é um filme ótimo e ele ganha uns pontinhos a mais pra mim, porque eu sou fangirl da saga XD. Esse filme só tá em 5º lugar na lista porque os próximos filmes são bangers demais, honestamente. 8,5 de 10 pra Alien Romulus. Indo pro meu quarto.
Transformers One é surpreendentemente uma das melhores animações do ano, não ironicamente. Eu sei que Transformers tem tido uma imagem não tão burra por causa dos filmes do Michael Bay, morram todos. Mas esse filme pega tudo de ruim que os outros filmes do Michael Bay que fizeram, ou seja, absolutamente tudo que eles fizeram, e reverte eles fazendo da melhor maneira possível, na maioria das coisas. O Bumblebee ainda é insuportável, mas ainda assim o filme é bem maneiro. E essa frase representa o filme inteiro, esse é um filme extremamente irado e maneiro, mas que não se carrega no fato de ter cenas de ação, e sim usa da ação pra contar a história, diferente dos filmes do Michael Bay, morram todos, que usam a ação de muleta pra disfarçar a história sem graça. Esse filme usa da ação pra complementar a história muito boa. E sim, a história é bem simples e clichê, só que obviamente isso não significa que é ruim. É um filme clichê feito da melhor maneira, uma história redondinha que fecha muito bem mesmo tendo deixado pontas soltas pra outros filmes, e até pra uma saga de filmes. Esse filme não tem muita cara de ser um filme prequel dos live action, morram todos. Parece ser mais um começo de um novo universo com uma nova franquia, o que eu super apoiaria se todos os outros filmes tivessem a mesma qualidade que esse. Mas mesmo que não tenham, esse filme funciona muito bem como uma prequel sozinha. E uma das coisas que eu mais gosto desse filme é que eles pegam os personagens que nós todos já sabemos a personalidade deles e a forma de agir deles, e pega tudo isso pra contar uma história no passado, onde a personalidade deles eram bem diferentes, e ao longo do filme constrói essa personalidade clássica que todo mundo já conhece, de uma forma extremamente inteligente e fluida, sem parecer nada forçado. O filme inteiro conta com o fato de que a maioria das pessoas sabe como esses personagens vão ficar, e em muitos momentos usa disso pra fazer o mini foreshadowing e fazer as pessoas ficarem tipo, ah, eu sei como isso vai acabar, que maneiro. O filme inteiro é muito maneiro, que sabe que é maneiro, mas não significa que o filme, por ser maneiro, é um filme que não tem uma história boa e inteligente. O filme é maneiro e tem uma história incrível, que sabe que é incrível, o que deixa ainda mais maneiro. 8,7/maneiro de 10. Sim, eu sei que eu falei bem menos desse filme do que de Alien Romulus, mas era porque eu tinha muitas coisas pra comentar daquele filme. Ok, agora indo pro meu terceiro. Eu pretendia fazer um vídeo inteiro falando só desse filme, e eu atualmente ainda tenho um roteiro e minha reação veio do filme pela primeira vez. Seria um vídeo resumindo o filme com minhas reações dos meus amigos quando a gente viu pela primeira vez, aparecendo de vez em quando no vídeo. Então se vocês quiserem ainda dá pra postar esse vídeo aqui no canal. Mas resumidamente o filme é muito bom. Ele é basicamente tudo que eu já apontei que eu gostava na série, só que até melhor. Esse filme é bem simples, que funciona muito bem. Filmes simples não são ruins e tão longe de ser. Esse filme é um exemplo perfeito disso. É um filme simples que funciona. Eu adoro esse tipo de filme prequel que se passa antes da história original, ou seja, a série, porque eles pegam os personagens que nós já conhecemos e dão motivos e até explicações pra coisas que eles fazem, tipo que eu já apontei no Transformers One, e dá pra perceber que os escritores sabiam o que estavam fazendo com esses personagens. É perceptível que eles conheciam bastante do jeito que esses personagens eram escritos, porque honestamente não tem nenhum personagem desse filme que é mal representado, ou que é distoante com o personagem deles na série. Tá todo mundo bem igualzinho à série, o que é muito legal. Parabéns, escritores. Além dos personagens apresentados nesse próprio filme. O mais importante sendo a Serena, claro, que é só a melhor personagem da obra inteira. Meu Deus, como eu amo a Serena nesse filme. Além de ser uma vilã B10 pra cacete, ela consegue ter motivações muito realistas. A parte do flashback dela, eu vou confessar que eu emocionei um pouco. Esse filme parece ser só mais um filme de animação, sendo um especial. E até pra quem vê de fora, provavelmente deve achar isso. Só que esse filme tem um charme tão grande, e as partes emocionais desse filme são tão boas. É um filme ótimo que consegue ser incrível em tudo que se propôs de uma forma bem simples, mas muito boa. Tem sim seus problemas, mas como um filme despretensioso é realmente muito bom. 9 de 10. Ainda pro meu segundo lugar. Sim, o segundo lugar. Agora não vai ter piada de corte sim. Longlegs foi um filme não exatamente indie, mas que não era tão famoso no mainstream, mas que tinha consideravelmente presença no underground, e pouco a pouco foi ganhando notoriedade pelo boca a boca, e isso se deve exclusivamente à sua qualidade, porque sim, é um filme maravilhoso de terror. E esse é um filme que eu preciso dar um pouco mais de contexto da sua trama, porque ele é meio que distoante do tema do meu canal, então a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo não sabem o que é Longlegs. Longlegs é um filme de investigação thriller com terror que se passa nos anos 90. Nossa protagonista, chamada de Lee Hacker, e trabalha pro FBI, e em uma das suas investigações, ela às vezes tem um pressentimento / vidência em que ela consegue basicamente prever o resultado do caso que ela tá investigando de uma maneira meio mística. Então ela é escalada para investigar um caso de um serial killer que estava em ação há mais de 20 anos, e isso é toda a sinopse do filme. A sinopse do filme é propositalmente deixada em aberto justamente porque a graça do filme é ver ele sem saber de quase nada. É até meio difícil fazer uma review dele, porque muitos aspectos do filme são spoilers, e como eu sei que a maioria das pessoas que
estão vendo esse vídeo provavelmente não viram o filme, eu quero evitar qualquer tipo de mini spoiler que possa quebrar a experiência. Tudo que eu posso falar desse filme são valores técnicos e o terror que o filme causa, que é muito bom. O filme sabe muito bem te deixar desconfortável. Ele não é necessariamente assustador ao ponto de te deixar aterrorizado, mas é muito desconfortável de assistir. Muito disso por causa da sua fotografia e de como o filme é montado. Ele tem um ritmo muito lento, com takes meio parados e feito para você prestar muita atenção em cada detalhe do cenário. Porque em muitos momentos existem pequenos detalhes ocultos bem assustadores no cenário, que só poderiam ser notados se ficássemos um tempo olhando para eles. Então o filme deixa eles bem espaçosos e bem lentos para você prestar bastante atenção no cenário e notar aquela porra bem ali. É um filme bem lento e é um filme que você tem que prestar muita atenção no que tá acontecendo. Isso pode afastar algumas pessoas por parecer chato, mas pessoalmente isso não me afetou em nenhum momento. E na verdade isso é um gigantesco charme pro filme, além de toda a atmosfera do filme que é feito pra te deixar desconfortável e não aterrorizado. Mas sim, tem muitos momentos do filme que eu fiquei com medo genuíno, mas na maioria das vezes ele tenta ser desconfortável, com cenas paradas e quietas pra que de repente... É um ótimo filme de terror que consegue entregar com quase perfeição tudo o que se propôs a fazer. Eu falo quase perfeição porque sim, existem muitos problemas no filme, como por exemplo a protagonista, que é feita para ser fechada e reservada, o que é feito muito bem, mas tem vezes que o filme só faz ela virar um robô por uns 20 segundos e depois ela volta a ser uma pessoa normal, o que incomoda um pouco, porque isso acontece relativamente várias vezes no filme. Além de que eu acho que tem algumas partes que são meio arrastadas e algumas que são bem rushadas, o que eu daria um tempo a mais para desenvolver. Existem outras coisas que eu poderia falar desse filme, mas muitas coisas são spoilers, e mesmo esse filme ter saído há uns meses, eu sei que a maioria que tá aí não viu esse filme, deveriam ver. É um ótimo terror com uma atmosfera extremamente desconfortável propositalmente. Ele consegue acertar em quase tudo o que se propôs. 9,2 de 10. E antes de ir pro meu top 1, eu queria fazer uma menção honrosa. Quem me segue no Letterboxd, inclusive me sigam, já sabe os resultados dessa lista, porque eu postei o meu ranking no site há muito tempo. Mas com uma diferença, no meu ranking de filmes do ano passado eu coloquei Joker 2 como o segundo melhor filme do ano. E calma, antes de vocês virem me matar, é porque aquele ranking não é exatamente baseado na qualidade total do filme, é mais sobre qual filme eu prefiro. Basicamente aquele ranking é feito de uma forma bem mais emocional do que realmente a qualidade do filme. E eu tenho que admitir que mesmo sabendo que Joker 2 é uma merda, eu ainda adoro ele. Então sim, uma menção honrosa vai ser dedicada a Joker. Eu tenho algumas coisas pra se comentar. Começando que sim, eu sei que o filme praticamente não tem roteiro, as músicas atrapalham o ritmo do filme e a história é chata e desinteressante, mas eu ainda amo esse filme como se ele fosse um filho. Eu não sei exatamente explicar o porquê eu adorei tanto esse filme, mas eu simplesmente me apaixonei de uma maneira tão exagerada pra alguns aspectos do filme que eu simplesmente não consigo desgostar dele. Começando por toda a parte técnica do filme, que é literalmente perfeita. Sério, todo mundo que odeia esse filme pelo menos tem que admitir que falar que esse filme é feio ou mal dirigido é mentira. É facilmente um dos filmes live action mais bonitos que eu já vi. E as partes musicais são impecáveis. As pessoas falam muito de como as músicas atrapalham o ritmo do filme, em que algumas cenas eu realmente concordo, mas esquecem de falar o quão perfeitos são os clipes musicais desse filme. Além dos quão bons são as músicas. Eu vi muita gente falando que as músicas são ruins e esquecíveis, e eu não posso discordar mais. What the world is now, for once in my life, the jokers, my friends could see me, I gonna build a mountain, that's life, só banger atrás de banger. Então se você falar que essas músicas são esquecíveis, eu realmente sinto muito pelo seu péssimo gosto musical. Realmente, o que o filme mais peca é no quão entediante e sem roteiro o filme é. O que eu não vou mentir, eu não fiquei entediado em nenhum momento vendo esse filme. Mas eu entendo que realmente não acontece porra nenhuma, o filme todo praticamente. Diferente do primeiro que, ai meu Deus, que filme perfeito. Diferente do primeiro que tinha um ritmo lento e agoniante, mas que vez ou outra entregava uma cena de escapismo que fazia você ficar entretido com o filme e tenso, esperando essas cenas, onde a história ficava cada vez mais sombria, ao ponto de você ficar no caminho sem volta, onde por todo lado tinha tristeza e solidão sem escapatória, até tudo colidir em um caos quando o Coringa surge. Enquanto isso, no segundo filme, cenas de tribunal sem graça com musicais soltos do nada rompendo o clima do filme, Inclusive, na minha opinião, se todas as cenas do Arthur alucinando fossem sim reais, o filme ia melhorar muito. Imagina, estamos em uma cena de tribunal completamente normal com o Arthur, aí do nada ele pega uma cadeira e começa a matar todo mundo de forma literal, e depois o filme vira loucura atrás de loucura sem fim, até o final. E o final todo mundo já sabe o que acontece, né? Eu acho que já deu tempo suficiente, o Arthur morre no final, tá? E eu gosto
gosto disso. O Arthur morrendo é um péssimo final, e essa é a graça. O Coringa é filho da puta e merece ser punido por tudo que ele fez. E esse é o melhor final possível pra esse personagem, principalmente pelo filme ter um tom bem mais realista. Esse final não agradou nenhum dos fãs, mas eu quero que se foda os fãs. Segura o choro e faz o... Enfim, eu ainda não concordo nem um pouco com todo o hate que tocam nesse filme. Eu sei que o filme é ruim, mas gente, não é pra tanto. Eu sinto que 90% desse hate vem pelas expectativas, seja de fãs frustrados, seja de expectativas pelo primeiro filme ser tão bom, ou seja de alguém que esperava um filme muito mais caótico. Mas analisando o filme sem nenhum peso por cima, é um filme com defeitos, mas eu ainda não consigo odiá-lo pelos acertos. 5 de 10, mas eu ainda amo esse filme, lol. Então, voltando pra lista de verdade, meu top 1 é, senhoras e senhores, demônios e espíritos, pessoas que conseguiram se abdicar do conceito Neandertal humano criado no espaço-tempo sobre gênero e espécie. Meu top 1 é... Bem, eu nem preciso explicar o porquê, né? Robô Selvagem, filme inspirado nos livros de mesmo nome, dirigido pelo mesmo cara que dirigiu Como Treinar Seu Dragão, que tem facilmente uma das animações mais bonitas da história, e é bizarro de tão lindo que esse filme é. Muito disso culpa do diretor, que já tinha mandado extremamente bem com Como Treinar Seu Dragão, que pode ser tecnicamente envelhecido, mas ainda é uma lindeza do cacete. Junta a fotografia desse cara e o cel shading, temos essa lindeza audiovisual. Mas sem ficar babando só a parte técnica, esse filme é extremamente incrível, o roteiro é super redondinho e fofinho, os personagens são extremamente amáveis e a história é muito linda e emocionante, o que combina perfeitamente com a animação, que passa exatamente a sensação que o filme dá. Sim, eu tentei não elogiar a animação e meu recorde foi de 30 segundos, uau, parabéns, Rebeca. Enfim, não tem muito o que se comentar sobre essa obra-prima, não por ser sem graça, mas por acertar tão bem absolutamente tudo que tenta fazer de uma forma quase perfeita. É bem difícil achar algo pra ser comentado desse filme. Além do mais, o tanto de vídeo no YouTube morrendo de amores por esse filme seria só chover no tsunami. E inclusive, mesmo falando absolutamente tudo de bom desse filme, eu nem consigo passar o quão espetacular é esse filme. Ele não é perfeito. Ele tem algumas partes em específicas que é altamente rushado, mas isso chega longe de estragar qualquer mínima coisa do filme. Eu não quero entregar muitos spoilers, porque eu realmente espero que vocês vejam esse filme por conta própria, de tão incrível que ele é. Ficar só falando bem dele aqui por horas não basta. Ele é uma experiência que deve ser sentida assistindo o filme. A animação desse filme combina perfeitamente com tudo no filme. Ela é charmosa, linda, fofinha e extremamente tocante, exatamente como o filme devia ser. A animação é perfeita pra esse filme. Esse filme me fez chorar 3 vezes, 10 de 10. Então, né, é assim que fica meu ranking de top 5 filmes do ano. E uma breve passada pelo meu ranking inteiro. 16º lugar, Megamente. Que merda! 15º lugar, Kung Fu Panda 4. Nem preciso dizer, né? Uma merda e uma ofensa pra franquia. 14º lugar, Madame Web. 13º lugar, Ghostbusters. Eu tenho certeza que ninguém viu esse filme. O que tá certo, o filme é uma bosta. 12º lugar, Garfield. Esse filme não é ruim, é só sem graça. Não existe nada de ruim, nem nada de tão bom nesse filme que eu possa comentar. 11º lugar, Meu Malvado Favorito 4. Sim, eu achei esse filme melhor que Garfield. Simplesmente porque tem o Vector, e eu amo ele. 10º lugar, Orion e o Escuro. Subestimado! Esse filme não é uma obra-prima, mas ainda é muito gostosinho de se ver. Veja ele, é bem maneirinho. 9º lugar, Sonic 3. Meh. 8º lugar, Deadpool 3. Eu não acho esse filme tão bom quanto todo mundo fala. Ele parece ser só mais uma explosão de fanservice na sua cara, mais fudido que Homem-Aranha 3. Só que tem um Deadpool e ele é perfeito. 7º lugar, Divertidamente 2. Esse filme apresenta seus temas de uma maneira muito boa. É bastante repetitivo, repetindo a história do primeiro filme, mas ainda é muito bom. E eu não vou mentir que eu peguei um pouco de ranço desse filme do tanto de lugar que ele apareceu. Sério, essa porra apareceu até na minha escola, bro. 6º lugar, Beetlejuice 2. Um sacrilégio. Eu queria muito falar desse filme aqui nessa lista, porque eu simplesmente amo Beetlejuice. Só que Alien Romulus saiu na frente por muito pouco, então eu não pude falar nada desse filme, não. O filme é muito buggers. Enfim, 2024 foi um ano até que decente pro cinema. Não foi tão incrível quanto 2022 e 2023, mas foi maneiro. E 2025 promete ainda mais. Vai ter o Steve, mano. Eu espero que não tenha nenhum problema e que eu possa lançar o Oscar de 2025 certinho lá no finalzinho do ano. Mas não tem como saber. Enfim, esse foi o vídeo da Alex. Se gostou, e se não gostou, rasgue seus órgãos e coloque eles dentro da pia. Bye, bye. Come along.